dia, bom dia, bom dia. Ontem eu não consegui anunciar o café com essência de hoje, porque estão vendo a voz aí, né? Sinusite, então aqui em mim tava uma dor de cabeça. E aí, né? Não conseguia mexer no celular, fazer nada, então não falei. Mas hoje estou aqui para falar sobre mudança de percepção. Você está disposta a mudar? Gandhi fala que pra gente, que nós pode vir aqui rapidinho, o que vocês querem? Vocês vão ficar na cama? Não, mamãe tá ocupada. Mamãe tá gravando um vídeo. Eles também estão um pouco assim, sabe? Aí eles ficam querendo ficar pertinho de mim. Fica lá na sala, meu amor, com o papai. Tá? Pra mamãe falar. Mamãe tá ocupadíssima. Não. Mentira. O que vocês estão fazendo aqui dentro? Eu pedi vocês não ficar aqui, cara. Eles vieram só dar um oi pra mamãe, né? E hoje eu queria falar sobre a mudança de percepção, né? Filho é assim, né, gente? Eles entram na vida da gente, vêm dar um beijinho na gente. E eu queria falar sobre a mudança de percepção, porque semana passada eu falei sobre a autorresponsabilidade e eu recebi muito direct falando assim, cara, é muito difícil tomar as rédeas da minha vida. E isso é algo que muita gente fala, que pensa que não pode mudar a vida, porque a gente tem uma crença, aliás, a gente tem várias, né? Mas existe uma crença muito forte na gente, até do merecimento. Por exemplo, e isso é inconsciente, tá? Às vezes, não, é claro que eu mereço tudo de bom na vida, mas a gente não comporta como tal. Se, por exemplo, bom dia, Alice, se você, na sua infância, você foi educada assim, você só pode sair se você fizer todo o dever de casa. Você só será uma pessoa boa se você arrumar seu quarto. Você, enfim, né? Essas condições... Desculpa, é a sinusite. É uma forma que nossos pais nos educaram que a gente só mereceria aquilo se a gente fizesse alguma coisa. E o nosso valor não tá naquilo que a gente faz, tá naquilo que a gente é. E essa simples percepção, gente, muda a nossa vida. E aí a gente toma as rédeas da nossa vida, sim. E não é que você vai estar lá, né, no seu barco, dominando o seu barco, que você consegue impedir que venha aí um terremoto, uma chuva, um dilúvio, não. Mas você vai saber ajustar as velas. Essa é a ideia. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu vou tomar as rédeas da minha vida, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não, né? Quem me dera. Mas não é bem assim. Desculpa. Então, é muito importante a gente saber isso, pra gente não criar essa fantasia. Mas quando a gente toma as rédeas da vida, até aquilo que a gente vai ajustar vai ficar melhor, né? E eu hoje queria falar sobre isso porque tem um livro que chama O Retorno ao Amor, que ele é lindo. É um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler, independente de crença religiosa. É um livro que ele fala muito sobre a nossa essência, né? Que nós somos amor. E a gente se perde disso. A nossa autopercepção vai fazendo a gente se sentir mal, que a gente se perde de que a gente é amor. A gente vai achando que a gente não merece, né? Como eu falei do merecimento. E isso determina muito, essa autopercepção que a gente tem, que tá lá no nosso inconsciente, ela determina muito o nosso comportamento. Então a gente às vezes vai se sentindo limitada, frágil, impossibilitada, né? Então é muito importante a gente entender que a gente é amor, gente. Deus é amor, não tem jeito, a gente é amor, né? E a gente vai buscando isso dentro da gente. A gente tá sempre querendo retornar para casa. Esse retorno para casa são todas as vezes que a gente tá com sede de Deus e a gente tá impedindo Ele, né, de agir na nossa vida diante de um monte de coisa que acontece aí. A gente vai afundando também, né, nas neuroses que a gente tem, porque a gente às vezes briga com Deus, né? Eu lembro que uma vez, quando a gente estava tentando engravidar, foram muitos anos tentando engravidar, foram 4 anos tentando engravidar, e foi assim, muito sofrido. Eu lembro que quando chegava a menstruação,
eu chorava torrencialmente, porque eu queria muito ser mãe, muito mesmo. Teve um dia que eu resolvi ficar divorciada de Deus. Eu falei, quer saber? E sabe por quê? Eu escutava muita gente falar assim comigo. Você às vezes não nasceu para ser mãe. Às vezes Deus não quer te abençoar com a maternidade. Às vezes Deus acha que você não merece. Eu ouvia isso das pessoas, de pessoas próximas mesmo, né? Pessoas às vezes de igreja, né? E aquilo, sabe, ia ficando assim dentro do meu coração e eu comecei a ter essa autopercepção errada, né? Acho que Deus não quer me abençoar mesmo não, né? Como se Deus fizesse esse tipo de merecimento, né? Todos nós merecemos, todos nós somos filhos de Deus. A misericórdia e a graça de Deus é para todo mundo, né? E eu fiquei mal durante muito tempo, fiz muito esse divórcio com Deus, né? Você também ouviu, né, Alice? A gente ouve umas coisas, o mundo às vezes é muito cruel, né? Às vezes a gente ouve coisas das pessoas que a gente fala assim, poxa, né, não precisava dessa, mas tudo bem. E aí, depois quando eu tava já no fundo do poço, eu resolvi reatar com Deus, né? Eu falei, bom, eu não tenho mais com quem contar mesmo, vou ter que contar com ele, né? E eu lembro que todo mundo falava assim, você tem que relaxar, vai viajar. Aí eu e o Gedeon fomos viajar. Num ano nós fomos 2 vezes pro exterior, né? Que já que era pra viajar, então eu vou viajar pra um lugar chique, né, gente? E vamos ser felizes, né? E aí, né, aquela coisa que a gente fica muito no mundo, né? A gente vai aceitando tudo que vai falando pra gente, a gente fica muito vulnerável. Quem tá tentando engravidar e realmente fica ali naquela ansiedade, fica muito vulnerável. E eu fiquei muito vulnerável. Então, a gente foi viajar e nada acontecia, aí a gente voltou de viagem e eu fiquei muito mal. Eu chorava muito, eu sofri muito, eu fui pro fundo do poço mesmo. Muitas amigas minhas me acompanharam na época e foi muito doloroso. E aí, enfim, né, o que eu quero dizer com tudo isso? É que realmente quando eu entreguei para Deus, eu fiquei em paz. E eu falei, olha, se o Senhor acha, né, que dá para engravidar de outra forma, me mostra o caminho. E as coisas foram acontecendo e graças a Deus a gente tá aí, eu mãe do Anielo e do Emanuel. E inclusive o ano passado tive uma gravidez, mas não deu certo, né? Então assim, eu tô falando tudo isso porque às vezes a gente vai distanciando do amor por causa dessas coisas que vem vindo pra gente da sociedade e também assim das pessoas próximas da gente, né? Que a gente ama tanto e que às vezes não falam até por maldade, né? Mas a gente tem que estar sempre fincada nesse amor. A presença do amor, gente, ela é uma herança natural. Esse livro, Um Retorno ao Amor, da Marianne Williamson, ele é maravilhoso. Eu tenho ele de xerox, porque ele é um livro que nem tem mais. Ele é um livro... quer dizer, custa R$300, né, gente? E aí eu consegui um xerox de uma amiga minha, da época que podia xerocar, tá, gente? Ela não, de 2008 que ela xerocou. Esse é um livro de 92. É um livro que ele é, como fala, a Mariana escreveu ele como um passo a passo, assim, como um resumo depois de um curso em milagres, que é um outro livro fantástico. E tem uma frase aqui que eu vou ler, uma mensagem, que todo mundo atribui ela a Nelson Mandela, e não é dela, é da Marianne Williamson, essa mensagem. A mensagem é assim, acho que na hora que começarem vocês vão saber. Nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que sejamos poderosos para além de todas as medidas. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos assusta. Nós nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não sê-lo? Você é filho de Deus. Fazer-se pequeno não vai servir ao mundo. Não é uma atitude esclarecida encolher, reduzir-se, para que os outros não se sintam inseguros à sua volta. Fomos todos feitos para brilhar. Como brilham as criancinhas, nascemos para tornar manifesta a glória de Deus que está dentro de nós. Não apenas em alguns de nós, em todos nós. E quando deixamos que nossa luz brilhe, inconscientemente estamos dando permissão aos outros para fazer o mesmo. Ao nos libertarmos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente libera os demais. Todo mundo coloca essa mensagem como se fosse Nelson Mandela, mas é dela. Mas eu vou continuar uma coisa que tem aqui no livro que eu acho linda.
Um fazedor de milagres é um artista da alma. Não há arte maior do que viver bem. O artista informa o mundo sobre tudo aquilo que há de disponível por trás das máscaras que nós usamos. Existe tanta gente obcecada em se tornar astro ou estrela, porque ainda não começamos a estrelar as nossas próprias vidas, só por isso. Eu vi que quem quer, o farol cumpre sua função de iluminar, isso mesmo. A Cíntia já leu esse livro também, né? Deus enviou você até aqui como um representante pessoal dele. E ele está te pedindo para canalizar o seu amor para o mundo. E você ainda está à espera de um trabalho mais importante? Não existe. Há um plano para cada um de nós, e cada um de nós é precioso. Ao abrirmos mais e mais o nosso coração, somos levados para as direções em que devemos ir. Nossos dons se inflam dentro de nós, esparramos-se por livre e espontânea vontade. Nosso poder não é invocado de forma racional por vontade própria. É uma prescrição divina, um ato de graça. Isso é lindo, gente. Esse livro eu falo que eu tenho que ter ele aqui na cabeceira, porque o mundo faz muitas vezes a gente se distanciar dessa percepção de que nós somos puro amor, né? E a gente vai fazendo um monte de escolha errada. Tem uma amiga minha que recentemente ela estava me contando, ela trabalhava num ambiente corporativo, ganhava super bem, né? Tinha carro da empresa, 2 celulares, avião particular, né? Então, tudo aquilo que o mundo fala que a gente tem que ter, né? Tudo lindo, maravilhoso. E ela ganhava super bem, ela formou em relações públicas, trabalhava na área dela. E aí um dia ela parou em frente à vaga, ela tinha uma vaga com o nome dela lá, né? Ela parou e ficou olhando assim pro nome da vaga dele, o coração dela começou assim, ela começou a sentir o coração dela palpitar e não começou a passar bem. E ela fez a seguinte pergunta assim: se você não precisasse de dinheiro, você iria continuar no seu trabalho? E na mesma hora ela sabia que não. Mesmo ela gostando, tendo tudo isso, né, gente? Que fala sério que não quer tudo isso. E aí ela resolveu seguir o coração dela. E aí ela falou com o marido dela assim: olha, eu vou largar o emprego e vou ficar um tempo estudando para trabalhar com aquilo que eu quero. Que ela queria fazer um trabalho para desenvolvimento pessoal. E aí, quando ela avisou na empresa dela, pro chefe dela, claro que todo mundo falou: você ficou louca, vou aumentar seu salário, toda aquela coisa, né? E aí uma pessoa que trabalha com ela virou e falou assim: aqui, você vai arrepender amargamente. Todo mundo queria esse seu cargo, você ficou louca. E ela ficou mal, foi pra casa mal, mas o marido dela virou pra ela e falou assim: eu confio em você, a gente tem uma reserva, então vai. E uns meses depois que ela resolveu fazer isso, sabe o que aconteceu? O marido dela foi mandado embora, porque ele trabalhava numa multinacional, e aí eles mandaram embora, e aí ficou os dois dentro de casa, sem emprego, imagina. E no mesmo dia que ele foi mandado embora, ela recebeu um e-mail de uma outra empresa, chamando ela para trabalhar de novo na corporação. Tudo maravilhoso. E ela sabia que ali ela estava sendo provada. E ela falou: não, eu vou seguir aquilo que o meu coração palpita. Eu vou seguir aquilo que Deus fala no meu coração, que deixa o meu coração quentinho, sabe? A gente sabe aquilo que deixa o coração da gente quentinho. E ela foi. E hoje, gente, é claro que ela passou tempos difíceis, é claro que passou. É claro que, e eles não ficaram sentados no sofá, foram fazendo os outros trabalhos, freelas, né, para poder pagar as contas. Mas hoje, ela não só ganha melhor do que ela ganhava, como o marido dela trabalha com ela, e ela é feliz, realizada. E ela trabalha fazendo o quê? Ajudando pessoas a desenvolverem, sabe? Então é muito bonito quando a gente realmente se dá essa oportunidade de viver o amor, né? Muitas vezes a gente aborta a nossa carreira, a gente aborta a profissão, a gente aborta os sonhos, a gente aborta os filhos, né? A gente só tem filhos, a gente não constrói uma relação de amor com os filhos. A gente só tem marido, né? A gente não constrói uma relação de amor com o marido, né? A gente só tem as coisas, a gente não vive aquilo ali na intensidade, no amor, na bondade. Então hoje eu queria propor essa mudança de percepção. O que é essa mudança de percepção? É a gente realmente parar para enxergar o amor dentro da gente. Tem esses 2 livros, tanto um Retorno ao Amor quanto um Curso em Milagres, eles fazem a gente mudar completamente, assim, a gente realmente passa a viver o amor da forma mais genuína, né, que é de Deus. E muita gente fala assim: tá, mas eu vivo o amor e tal, e a gente vai ver no comportamento, às vezes as pessoas falam assim:
Ah, é muito fácil falar pra você, mas eu tive uma infância terrível. Meu pai foi cruel, minha mãe me agredia, não sei o que. Gente, culpar os nossos pais é cruel. Mas pior do que isso, é o que a gente tem feito com a gente. Nós estamos sendo mórbidas. Sabe por quê? Porque a gente não tá vivendo a vida. Se Deus te deu uma vida, você vai simplesmente deixá-la aí, né? Não. É por isso que eu falei a semana passada da autorresponsabilidade. E por que é difícil a gente entender a autorresponsabilidade? Muito por conta disso. Porque a gente não se sente merecedora. A gente acha... Olha, uma vez uma pregadora falou assim que tudo aquilo que a gente faz, tentando provar nosso valor, é inútil para Deus. Porque Deus nos ama pelo que a gente é. E se nós somos filhas dele, como que ele não vai amar? Vocês não amam seus filhos? Eu sou alucinada com os meus. Imagina Deus com a gente. E se ele sabe que a gente é amor, ele nos criou como puro amor, então ele nos ama, então a gente merece. Então, muda a sua percepção de enxergar a sua vida, de enxergar as possibilidades, né? De ver assim, olha, dá um desespero, não vou, é lógico que dá, às vezes, principalmente quando é a carreira, quando envolve a questão financeira, né? Que é igual o caso que eu contei dessa minha amiga. Mas assim, com tudo na vida, dá um desespero, às vezes, dá a entregar pra Deus. Eu lembro quando os meninos nasceram prematuros, né? E foi uma confusão e tal. E aí no dia seguinte, eles nasceram na quinta, no dia seguinte, na sexta, eu lembro que a Ana Paula foi lá levar Nossa Senhora pra mim. E ela falou assim, vamos fazer uma oração de entrega? E a vida inteira eu falei pra todo mundo, gente, entrega, faz oração de entrega, vamos entregar pra Deus, ele sabe o que eu me lembro. Naquela hora ele me deu um frio na barriga. E um desespero, porque eu falei, tudo bem, né? Então vamos lá, eu vou entregar, né? E às vezes o resultado não vai ser aquilo que eu gostaria, mas eu sei que ele sabe melhor do que eu, né? Porque a gente sempre pensa assim, todas as vezes que eu entreguei minha vida pra Deus, eu achava que ia ser igual um arco-íris da Xuxa, né? Aquela coisa de uma nova aliança. Ah, então eu vou entregar pra Deus e vai ser tudo maravilhoso. E muitas vezes é um furacão, né? Um terremoto que acontece na vida da gente. Só que lá na frente a gente percebe que esse furacão, esse terremoto foi a coisa mais linda que podia ter acontecido, né? Então naquele momento ali eu falei assim, tá, até o Daniel da nossa célula tava lá também, vamos entregar, né? E aí rezamos e eu fiquei assim dentro de mim, ai meu Deus, respirando fundo, eu falei, vou entregar. Entreguei. Realmente foi desafiador, mas os meninos sobreviveram, viveram, estão aí felizes, com saúde. Mas eu sei que é difícil a gente fazer essa entrega. E eu sei que é desesperador às vezes a gente entender a presença de Deus na nossa vida, no nosso coração, né? Mas a gente precisa fazer isso, né? Então hoje o meu convite é esse. É pra gente poder mudar essa nossa percepção com relação ao mundo, né? Com relação a tudo, não é só com a gente, é com o outro. Eu sei que às vezes a gente fica assim, é difícil enxergar Deus em todo mundo, né? Porque a gente julga muito. Isso é uma coisa que esse livro trabalha muito, a gente não julgar. A gente olhar pro outro como alguém que também tá aí no mundo como a gente, né? Batalhando pra ser melhor, batalhando pra ter uma vida melhor, buscando cada vez mais, né? A excelência. Então hoje esse é o meu convite, pra gente poder mudar essa percepção dentro da gente, sabe? Passar a enxergar de verdade o amor dentro da gente, na nossa vida, segui-lo da maneira mais entregue, de mergulho, de profundo possível, e se afastar do medo. Ah, era isso que eu queria falar, porque o medo é esse oposto do amor, né? É o medo que faz com que a gente não ame, que a gente não entregue, que a gente não acredite. O medo, que é o ego que eles chamam no Curso em Milagre, é quando a gente realmente vai aceitando qualquer coisa em nome do ego, né? Então a gente precisa abaixar o ego mesmo e viver essa vida de amor, total amor. Então é isso, tá? Vocês desculpa aí a sinusite, mas vou melhorar, tá? Tenham um bom dia, que Deus abençoe muito o dia de vocês e que vocês possam viver esse amor de todas as formas.